Salve, salve família gremista. Seguinte, gurizada, fala um pouco desse maluco aqui, ó, desse guri, que infelizmente não conseguiu reencontrar o futebol dele depois que saiu do Grêmio. E hoje o Corinthians enfrenta um problema muito grande com o Luan, pelo alto salário, que gira quase em torno de R$1 milhão, e pela produtividade do atleta. Por que será que o Luan não conseguiu ser o mesmo de 2017? Acredito que muitos fatores. O jogador hoje tem 29 anos, e tem um contrato até dezembro desse ano, e eu acho que o Luan, cara, com todo respeito a todos os outros caras que acham que ele não joga nada mais, acredito que no Grêmio ele poderia reencontrar esse futebol. Ele sempre foi feliz aqui, ele sempre jogou um futebol de alegria, e aqui ele sim conseguiu despontar tudo aquilo que a gente imaginava. No Grêmio ele conseguiu demonstrar todo o futebol, todo o potencial que ele tem, e acredito que ele poderia voltar. Mas a gente não pode trazer jogador do passado, não dá certo, Douglas Costa, enfim. Cara, o Luan é diferente, mano. Ele soube o que era a essência do Grêmio. Ele sempre mostrou isso dentro de campo, e acredito que ele poderíamos dar mais uma chance para ele conseguir se reerguer mais uma vez para o futebol nacional. O Luan é um jogador extremamente talentoso, eu daria oportunidade para ele, pois eu sei que ele tem um talento. Um jogador como ele não desaprende a jogar futebol, são fatores que acabaram prejudicando o atleta, fatores emocionais. A gente sabe que o psicológico afeta demais um atleta. Na psicologia do esporte a gente entende um pouco disso, sobre como é que funciona, como a gente trabalha o atleta, no profissional. Não é só um cara que vai te gerar alguma coisa, mas tu também tem que gerar alguma coisa para ele. Para ele poder desenvolver o melhor dele, ele tem que ter uma base sólida por trás. Então é uma coisa assim que o psicológico afeta demais. Eu acho que o Luan passou por isso, infelizmente ele não conseguiu, eu gostaria muito de ver ele jogando bem no Corinthians. Nada contra, eu não tenho nenhum apreço pelo Corinthians, mas eu gosto do atleta, do jogador, e aqui ele foi feliz, aqui ele fez o que ele poderia fazer. Aqui ele foi o rei da América, ele ajudou o Grêmio demais na campanha da Libertadores. Então eu tenho uma admiração muito grande, eu gostaria de ver ele voltar, encerrar a carreira, não sei, mas eu gostaria que o Renato desse mais uma oportunidade também para ele. O Renato consegue recuperar, ele mesmo disse, eu recupero o jogador. Então o Luan poderia ser mais esse jogador, pelo carinho que nós temos por ele. O ambiente daqui é mais tranquilo que lá em São Paulo. Lá em São Paulo os caras são agressivos, aqui a gente cobra, mas não a esse ponto, e eu acredito que, como ele não joga um futebol praticável há anos, aqui ele poderia se reencontrar. Claro, assim, que nem o Bruno Vini, salário de produtividade, 150 mil, 200 mil, 100 mil, mas acredito que seria uma grande oportunidade para ele, para o Grêmio, para o Renato, enfim, poder trazer o Luan de volta. O Luan ele tem 29 anos, cara, ele é novo ainda, cara. Então só basta um incentivo de alguém, um carinho, um afago. E isso o Renato, como um gestor de grupo, um cara que entende, é capaz de fazer. E eu acredito muito nesse guri, e eu gostaria muito de ver ele voltando a jogar com a camisa do Grêmio. E eu faço a pergunta para vocês: Luan de volta ao Grêmio, você aceitaria, torcedor gremista?